Ato 2-1. Registro de caçador. Acabamos ficando nesta cidade de Barsi por um tempo devido à traição de Fracton e seus cavaleiros. Como eu tinha muito tempo livre disponível, naturalmente visitei a guilda dos caçadores. Para viver neste mundo, o dinheiro era indispensável. E a maneira mais rápida de ganhar dinheiro era se tornar um caçador e completar missões. Adquirir uma qualificação de caçador era uma obrigação para mim, pois queria me aventurar pelo mundo. Além disso, uma das minhas obsessões mais fortes antes daquela masmorra me engolir era me tornar um caçador. Portanto, decidi aproveitar esta oportunidade para me registrar como um. Esta cidade, Barsi, é uma das 5 maiores cidades do Reino Amelia. A razão é o covil de monstros chamado Floresta Marinha de Silk, localizado perto dele. Esta floresta marítima de Silk, que se espalha no lado sul da grande floresta de Silk, é uma floresta densa pela qual passamos antes de chegar a esta cidade desprovida de monstros. Caçadores de todo o mundo visitam esta cidade para encontrar monstros de alto nível na floresta marítima de Silk. Resumindo, este local é o maior terreno de caça dos caçadores. Depois de caminhar pela rua em direção ao centro da cidade de Barsi, entrei em um certo prédio de 4 andares. Sim, este lugar é a guilda dos caçadores. Ao entrar no prédio, descobri que a metade esquerda do prédio tinha um bar, e a metade direita um quadro de avisos, onde os funcionários colocavam missões. Fui direto para o balcão administrado por uma garota loira que havia amarrado o cabelo em um rabo de cavalo. Eu quero me tornar um caçador. Deveria ser possível, certo? Eu perguntei imediatamente, sem rodeios. A mulher me lançou um olhar bastante irritado por um tempo, mas então. Você tem que pagar 10.000 remos como taxa de inscrição. Sua expressão foi instantaneamente substituída por um sorriso profissional. 10.000 remos. Se não me falha a memória, a renda média mensal de uma família normal é de cerca de 8.000 remos. Recebi 100.000 remos do meu avô como se fundo de atividades na capital real, em vez de presente de despedida. Afinal, o dinheiro era mais útil do que um item inútil. Esse dinheiro foi guardado na caixa de itens. Lembro-me claramente disso, pois organizei minha caixa de itens em intervalos regulares depois de receber uma memória perfeita. Assim, eu sabia onde havia colocado minha sacola de dinheiro dentro da caixa de itens. Quando peguei minha caixa de itens e tirei a sacola, isso é uma caixa de itens. A recepcionista loira engasgou. Isso me fez lembrar que a caixa de itens era uma habilidade rara. Eu fui forçado a me tornar um guarda real devido ao meu descuido uma vez. Se as pessoas soubessem que eu poderia usar uma caixa de itens, eu me destacaria. Não, você está enganado. Essa bolsa está sempre amarrada no meu cinto. Mas não havia nada aqui há algum tempo. Tem certeza de que não deixou de ver? Eu não tenho essa habilidade. Você saberá disso assim que me examinar. Quer dizer, não tenho nenhum mérito que possa ser escondido. Estou errado. Isso pode ser verdade, mas ainda assim. Sim, ela pelo menos começou a acreditar na minha besteira. Sim, afinal, pessoas obedientes são as melhores. São 10.000 remos para minha taxa de inscrição. Por favor, aceite. Sim, confirmei que a quantia é exatamente 10.000 remos. Bem, começaremos examinando suas estatísticas e dom. Na minha frente estava o mesmo tipo de cristal que toquei quando recebi meu presente no templo. O presente era uma falsidade que fazia com que muitas pessoas se restringissem. Deixando de lado as medidas válidas, preferi apenas anunciar a verdade sobre ser incompetente em vez de participar dessa farsa problemática. O problema foi o resultado das medições depois que o cristal examinou minhas estatísticas e presentes. A diferença entre o fraco e o forte neste mundo era como a diferença entre o céu e a terra. Depois que as memórias de mim que limpou a masmorra se fundiram com as memórias restauradas de mim antes de entrar na masmorra, percebi que toda a minha força, não suprimida pela luva do Deus Selador, pertencia à classe mais alta deste mundo. Eu percebi esse assunto após profunda contemplação quando dei algumas dicas para aquele novato imperador da espada. Não importa quanto talento ele tivesse, Ashburn não deveria ter dado o título de imperador da espada a um espadachim com habilidades medíocres, embora imaturas. Foi por isso que, embora eu tivesse dificuldade em acreditar, senti que o atual imperador da espada, aquele novato, estava entre os mais fortes deste mundo. No entanto, isso não significava que este mundo tivesse apenas pequenas batatas fritas. Quero dizer, havia um herói lendário,
Os 4 grandes reis demônios e as espécies mais fortes deste mundo, os dragões, junto com muitos outros seres fortes. Era assim que deveria ser. Como me faltava muita informação sobre este mundo, era melhor não me destacar. Dito isto, ainda não estava claro quanto a média de 100 nas minhas estatísticas significaria neste mundo. Em vez disso, eu nem sabia se o resultado da avaliação deles seria igual ao meu. Quero dizer, o espírito maligno daquele autoproclamado rei dos espíritos disse que eu era bastante poderoso, com estatísticas médias de 100. Como esse é o caso, para manter a consistência entre minhas estatísticas falsas e meu dom, talvez seja melhor se eu diminuir minhas estatísticas ainda mais. Agora, vamos ver o que acontecerá se eu diminuir minhas estatísticas para a primeira metade de um adolescente com a ajuda da luva do Deus Selador. Esses números não deveriam causar disparidades para um caçador novato. Sim, vamos com isso. Depois de ajustar a média das minhas estatísticas para 12 com a luva do Deus Selador, toquei o cristal de avaliação. Teu mais incompetente deste mundo. A voz estridente da recepcionista loira ressoou por toda a guilda. Ah! A recepcionista loira gritou e fechou a boca com pressa. Depois de olhar ao redor, ela percebeu que havia se tornado o centro das atenções de todos os caçadores da guilda. Eles estavam curiosos sobre sua declaração. Esses caçadores começaram a sussurrar entre si. Era óbvio sobre o que eles estavam falando. Minhas desculpas. Eu estava prestes a dizer à recepcionista loira, que se curvou apressada por seu erro, que isso realmente não importava, mas... Ei! Escute! O presente desse pirralho é o mais incompetente deste mundo. Um homem loiro com olhos ruins se aproximou de mim. Depois que ele olhou para o cristal atrás de mim, ele gritou. Quando os outros caçadores ouviram isso, zombaram de mim. O homem loiro usava roupas de guerreiro vermelhas e brancas. Ele carregava uma espada grande nas costas. Em termos de aparência, ele parecia ser igual a mim, um espadachim. Espere um minuto, Hagakun. Embora a recepcionista tenha olhado para o homem, acenei minha mão direita em direção a ela. Tudo bem. Eu não me importo, mesmo que os outros saibam disso. Eu antes de ficar preso naquela masmorra teria ficado chocado com esse assunto. No entanto, passei 100.000 anos naquela masmorra. Eu não fui tão mesquinho a ponto de me importar com a piada desse jovem. Hagakun, com certeza vou relatar sua ação hoje ao chefe da filial. Uau! Meu Deus, você é muito diligente em fazer seu trabalho, Mia-chan. Por que você está do lado desse apóstata? O homem voltou para seu camarada com uma expressão taciturna. Eu vejo agora. Este jovem chamado Haga pode ter uma queda pela senhorita Mia. Então esse é o amor entre jovens, né? Sim. Definitivamente não é nada interessante. Honestamente, não me importo com a tentativa dele de cortejar a senhorita Mia. De qualquer forma, graças ao jovem chamado Raiga, os caçadores da guilda me trataram completamente como incompetente. Sim, isso pode ser uma coisa boa. Quero dizer, eu poderia aproveitar esta oportunidade para anunciar meu presente e deixar os outros perceberem que tipo de pessoa Rose escolheu como sua guarda real. Dessa forma, eu poderia usar o ambiente a meu favor. Minhas mais profundas desculpas por revelar seu segredo. Portanto, quando Mia se curvou e pediu desculpas repetidamente por seu erro, eu lhe dei um sinal de positivo com uma expressão triunfante. Tudo bem. Em vez disso, prefiro que você conte para mais pessoas sobre isso. Devido à minha reação inesperada, Mia ficou pasma por um tempo. Você por acaso é masoquista? Ela acabou fazendo uma pergunta que prejudicaria minha imagem pública. Ato 2-2. Um pequeno incidente no beco e meu processo de registro para me tornar um caçador avançou suavemente. A pessoa responsável pelo teste me instruiu a colocar minha mão direita na pedra retangular azul clara com a marca de uma mão. Coloquei minha palma direita na marca da mão. Então, numerosas linhas verdes apareceram na pedra. A responsável tocou a pequena esfera vermelha ao lado da pedra azul clara e pressionou a palma da mão esquerda sobre um pedaço de papel. Uma após a outra, letras e números começaram a aparecer no papel. Ou, combinando magia com avaliação, hein? Converter o pensamento com habilidade de avaliação e depois transcrever o resultado no papel com magia. Eles desenvolveram uma ferramenta bastante interessante, hein? 2 pessoas ficaram chocadas ao ver o resultado escrito no papel. Eles enviaram olhares de soslaio para mim com expressões curiosas. Ele mentira. Valor de força 12.
Ouvindo a voz espremida de Mia, as pessoas dentro da guilda ficaram agitadas. Parecia que o valor médio do resultado da minha avaliação era igual ao meu valor de força. Bem, o resultado foi inesperadamente o mesmo da minha avaliação. Bem, acho que esse resultado está certo. Mesmo assim, o que há com essa expressão de surpresa no rosto de todos? Ah! Parece que eu errei. Meu presente foi o mais incompetente deste mundo. Além disso, eu não passava de um novato, um caçador novato. Era natural que eles ficassem tão chocados se o atributo de um recém-chegado já fosse tão alto. Na verdade, o resultado da minha primeira avaliação foi 0,1, mais de centenas de vezes inferior a esse valor. Como esse é o caso, devo defini-lo novamente para 0,1. Mas espere, isso parece uma má ideia. Definir um valor tão baixo pode me roubar automaticamente o direito de me tornar um caçador. Só por segurança, vamos definir como 1 e pedir à equipe que me avalie novamente. Imediatamente baixei o valor médio das minhas estatísticas para 1. Desculpe, esse resultado é um erro. A verdade é que tem um item que pode aumentar minhas habilidades. Manifestei um anel comum da minha caixa de itens e coloquei-o no meu dedo indicador esquerdo. Então tirei a luva esquerda e mostrei meu dedo indicador esquerdo na frente de todos. Por favor, me avalie novamente. Pedi ao funcionário que fizesse outra avaliação depois de tirar o anel do meu dedo e colocar a luva novamente. Habilidades de Bebost. Os lábios de Mia se contraíram enquanto ela falava. A agitação dentro da guilda ficou ainda mais alta do que antes. O que diabos há de errado com essas pessoas? Rápido, por favor. Eu não sou tão livre quanto parece. O entendido. O avaliador, um homem vestido com uma túnica preta, concordou. Imediatamente usou a avaliação em mim novamente. Ele reconheceu que o valor médio das minhas estatísticas era 1. Depois disso, só precisei preencher o formulário necessário e receber uma breve explicação sobre os caçadores. Bem, a maior parte eram coisas com as quais eu já estava familiarizado. A única coisa que ouvi pela primeira vez foi o sistema de classes de caçadores. Os caçadores foram divididos em 6 classes: Cherokee, da maioria, que veterano, biprofissional, a especialista, super-humano. Os pontos de avaliação de um caçador aumentariam com o número de monstros que eles matavam todos os dias ou com o número de comissões que eles completavam. Quando os pontos de avaliação ultrapassassem um requisito mínimo, o caçador receberia uma solicitação da guilda para atualizar sua classe. Além disso, quando se trata de elevar a classe caçador para a classe C, veterano e acima, era necessário cumprir uma condição especial. Bem, perguntei à guilda qual era essa condição especial, mas a guilda não parecia ter nenhuma intenção de me contar sobre isso. Afinal, a coleta de informações era a habilidade mais básica de um caçador. Parecia que esse fator também era um dos pontos de avaliação para elevar a classe dos caçadores. Embora todos esses requisitos especiais tornassem ainda mais difícil para um caçador elevar sua classe além da classe C, qualquer um que conseguisse isso receberia muitos benefícios. Para ser mais específico, o benefício envolvia descontos em pousadas ou lojas em todo o país que tivessem assinaturas de guildas de caçadores, acesso gratuito a diversas instalações públicas e até a abertura de seu próprio dojo de artes marciais. Além disso, um caçador com conquistas especiais, como subjugar monstros únicos, explorar ruínas, encontrar novos ingredientes e vários outros em diferentes campos, receberia prêmios, privilégios e privilégios especiais. Bem, todas essas coisas eram praticamente inúteis na minha opinião. Em vez disso, quanto mais privilégios se recebia, mais obrigações se tinha de assumir. Foi por isso que a classe já era boa o suficiente para mim. No entanto, essa foi uma oferta tentadora. Você pode concluir uma missão apenas vendendo a pedra demoníaca, o núcleo de um monstro, e explorando o desconhecido. A liberdade de fazer quase tudo era intrigante. Ok, vamos encontrar um substituto adequado da Guarda Real para Rose o mais rápido possível, transferir todos os empregos da Guarda Real para esse substituto e partir em uma jornada para explorar o mundo como um caçador. Quando recebi meu cartão, Mia aproximou seu rosto dos meus ouvidos com uma expressão mansa e sussurrou, abre parênteses K1, acho que você não deveria mais mostrar seu anel em público. Fecha parênteses abre parênteses mas por quê? Não é como se todos os caçadores ao redor do mundo fizessem algo tão vil quanto tentar roubá-lo de mim,
Certo ponto de interrogação fecha parênteses. Mia mordeu os lábios como se tivesse dificuldade em me contar sobre a próxima parte, mas... Abre parênteses. Recentemente, houve um influxo de pessoas registrando-se como caçadores para evitar serem despachados como soldados na guerra contra a raça demoníaca, a fome e a seca. Então, a possibilidade de você ter seu anel roubado é bastante alta. Fecha parênteses. Eu vejo. Ela quer que eu perceba imediatamente a gravidade da minha situação atual. Bem, isso é realidade para você. Eu tive o suficiente disso em minha longa estadia de 100.000 anos naquela masmorra. Foi por isso que tomei consciência da minha situação atual muito antes. Abre parênteses. Vou manter seu aviso em mente. Fecha parênteses. Agradeci a Mia por seu aviso e depois deixei a guilda de caçadores. Sim, parece que eles realmente estão me seguindo. Mas, eles são muito óbvios. Seu método de rastreamento é ainda inferior ao de um armador. Quero dizer, eles nem sequer tentaram esconder a sua presença. Sendo esse o caso, decidi criar uma situação em que não tivesse escolha senão vencê-los. Portanto, entrei em um beco estreito e escuro. Este lugar era espaçoso o suficiente para enlouquecer contra eles e ensinar uma lição amarga àqueles jovens. Esse foi o melhor palco para eu lutar. Você precisa de algo de mim? Os homens com armaduras de aparência robusta me cercaram com sorrisos estampados em seus rostos. Se esta fosse a primeira vez que cometeram tal crime, deveriam ter parecido um pouco mais tensos. Mas, essas pessoas não pareciam assim para mim. Resumindo, eles estavam acostumados a fazer isso com alguém que consideravam um alvo fácil como eu. Sim, acho que é necessária uma educação um pouco extrema para consertar sua personalidade podre. É doloroso, você diz? Não se preocupe com isso. Eles não morreriam com esse nível de dor. Quero dizer, alguém estava nos espiando, então eu não poderia matá-lo, mesmo que quisesse. Agora entregue o anel que pode aumentar suas habilidades. Ah, você quer dizer isso? Tirei o anel do bolso direito e mostrei para aqueles homens. GD para nós. Quando acenei o anel na frente dele, o homem de cabelo preto curto saltou para mim com ganância indisfarçável em seus olhos. Mudei um pouco meu centro de gravidade para me esquivar de seu ataque e tropecei nele com o cabelo preto cortado perto dos pés. O homem virou algumas vezes no ar antes de cair de cara no chão. Então, olhei em volta para os homens que me cercavam enquanto pisoteavam a nuca do homem de cabelo preto cortado. Bem, então, jovens, o anel que vocês procuram está aí. Faça o seu melhor para roubá-lo de mim. Eu declarei isso com um grande sorriso no rosto. Tome cuidado. Esse cara já ativou o impulso de seu item mágico. A expressão de todos finalmente mudou de descontraída para séria. Eles desembainharam suas espadas e apontaram para mim. Não, meu status atual ainda é um. Definitivamente é menor que o seu. Mas, você sabe, artes marciais não são algo tão simples quanto o valor de suas habilidades físicas. Eu caminhei lentamente para frente, aproximando-me do homem com cabelos loiros curtos que estava na minha frente. No momento seguinte, o homem já foi lançado ao ar com uma expressão estupefata. Depois de pousar no chão de cabeça, sem conseguir corrigir sua postura de pouso, ele desmaiou. Shit Brat, o homem que estava atrás de mim correu enquanto balançava sua espada, mirando em meu ombro esquerdo. Eu desviei sua espada com a mão esquerda, sem nem perder tempo para me virar. Aproximando-me da distância entre nós, eu bati nele até que ele se virou como um peão. E, quando eu balancei a mandíbula do homem careca que soltou um grito, ele imediatamente desmaiou com os olhos abertos. Espuma saiu de sua boca. O que diabos é isso? Você não deveria ser um incompetente. Vendo quão facilmente eu despachei os outros 3 em poucos segundos, o homem de cabelo azul e barba por fazer, que aparentemente era o líder deles, gritou e apontou sua espada para mim. Exatamente. Meu presente é o mais incompetente deste mundo. Não há erro a esse respeito. Agora, venha até mim, jovem. Eu vou consertar essas suas entranhas podres. Naturalmente, eu nocauteei facilmente o homem de cabelo azul e barba por fazer quando ele avançou inconscientemente em minha direção. Ato 2 a 3. Rapaz parecido com um monstro. Sou Yu Sarnishi, uma caçadora classe B, cuja atividade é baseada em Barce.
Eu estava aproveitando minha cerveja gelada como de costume, depois de terminar minhas missões diárias de subjugação de monstros, quando ouvi a voz estridente da recepcionista da guilda, Mia, ressoar em toda a guilda. Parece que Mia acidentalmente cometeu um grande erro ao revelar o dom do jovem que veio aqui hoje para se tornar um caçador. Se meus ouvidos não estão errados, o presente desse jovem é o mais incompetente deste mundo. Ele é realmente um infeliz. Ele tinha minha simpatia, mas isso não mudava o fato de que caçador é uma profissão baseada no mérito. Salvo algumas exceções, o sucesso nesta profissão dependia inteiramente do seu dom. É por isso que um caçador com um dom inútil teria dificuldade em aumentar sua classe. Logo, outra turbulência explodiu dentro da guilda quando o jovem revelou que tinha um item que poderia aumentar suas habilidades. Para ser sincero, nunca tinha ouvido falar de um item tão pouco convencional. Pelas minhas estimativas mais baixas, esse item deveria ser, no mínimo, um tesouro de classe nacional. Naturalmente, os caçadores que estavam presentes na guilda naquele momento começaram a discutir os jovens entre si. 60% da conversa foi sobre os efeitos do item ou sobre como obtê-lo mais tarde. Os 40% restantes eram de extremo ciúme do recém-chegado que possuía um item tão poderoso. Alguns dos caçadores que discutiram o último nem sequer tentaram esconder a ganância em seus olhos. Acho que tenho que lidar com aqueles bastardos gananciosos. Murmurei para mim mesmo, assim como eu esperava. No momento em que o jovem deixou a guilda de caçadores, Mia correu em minha direção, pedindo minha ajuda. Ela não podia deixar de se preocupar com aquela juventude. Mia é uma garota com um forte senso de responsabilidade. Se o jovem fosse emboscado depois de deixar a guilda de caçadores, ela poderia se culpar por revelar acidentalmente o presente do jovem em público. Como ela cuidava de mim todos os dias, concordei com seu pedido sem pensar duas vezes. Depois disso, saí imediatamente da guilda. E aconteceu exatamente como Mia esperava. Um tempo depois de começar a seguir o jovem de longe enquanto apagava minha presença, descobri alguns canalhas atrás daquele jovem. Talvez porque a situação neste reino tenha se tornado instável nos últimos anos, o número de canalhas que optam por se tornar caçadores esteja aumentando. Talvez por querer pegar um atalho, o jovem entrou em um beco deserto. Como eu esperava, aqueles canalhas cercaram o jovem assim que ele entrou no beco deserto. Eu estava prestes a pular para salvá-lo quando, de repente, uma visão fantástica se desenrolou na minha frente. Aquele jovem venceu aqueles canalhas de uma forma extremamente avassaladora. O que? Eu mal consegui tirar essas palavras da minha garganta. Isso é artes marciais? Quero dizer, parece um movimento de artes marciais. Mas é muito diferente das artes marciais que vi até agora. É um movimento completamente imprevisível. A juventude em si não é tão rápida, mas antes que eu percebesse, aqueles canalhas estavam voando no ar de joelhos. Em vez de chamar o movimento de artes marciais, chamá-lo de magia é mais apropriado devido ao quão misterioso era o movimento do jovem. Também notei outro fato: nunca terei esperança de vencer aquele jovem em toda a minha vida. Além disso, ele deve ter descoberto minha presença também, certo? Meu presente é agente. É um presente voltado para a coleta de informações. É um presente especial e avançado com muitas habilidades úteis, como cancelar armadilhas de masmorras ou abrir fechaduras. A principal característica do meu dom é uma habilidade especial chamada ocultação. Como o nome sugere, esconde minha presença. No entanto, aquele jovem aparentemente olhou para o meu esconderijo aleatoriamente, como se estivesse me dizendo: não pense que você pode se esconder de mim. Eu já havia invocado minha habilidade de ocultação. O jovem provavelmente tem algo parecido com o sexto sentido para poder ver através da minha habilidade. É o tipo de sensação despertada por alguém que passou por um campo de batalha infernal além da minha imaginação. Tal habilidade é algo que apenas os guerreiros de primeira classe que sobreviveram a numerosos campos de batalha possuem. Não importa como você olhasse para ele, o jovem não parecia um caçador novato impotente ou um incompetente que nunca vagou entre a vida e a morte em uma batalha. Talvez aquele jovem nunca tenha tido um item que aumentasse suas habilidades desde o início. Pelo contrário, foi o oposto. Com artes marciais tão divinas, o fato de seu valor de força ainda ser um não é natural. Seu primeiro resultado de avaliação que indicou seu valor médio de força como 12, equivalente ao de um caçador classe D, foi mais confiável vendo a forma como ele luta.
Já na segunda avaliação esse valor passou para 1. Resumindo, o jovem pode ajustar seu valor de força à vontade. Não tenho ideia se é por causa do efeito de um item ou de uma habilidade, mas não tenho dúvidas de que o dom desse jovem não é algo tão simples como incompetente. É algo mais aberrante. Um monstro entrou em uma vida cotidiana chata, hein? Interessante. Isso é interessante demais para ser ignorado. Se eu conseguir recrutar esse jovem, encontrar o templo antigo nas profundezas da floresta marinha de Silk pode não ser um sonho impossível. Investigar o antigo templo é o maior desejo de caçadores, de tesouros, como eu e muitos outros. Já cumpri o requisito de elevar minha classe de caçador para classe E, só falta cumprir a condição especial, mas já esclareci isso relatando as informações que encontrei sobre este antigo templo. Com essa conquista, meu caminho para me tornar um caçador classe A já está garantido. Considerando que este jovem não parece ter qualquer intenção de esconder as suas capacidades, é apenas uma questão de tempo até que as pessoas, ao seu redor, percebam as suas capacidades. Quando chegar a hora, tenho certeza de que todos com sanidade suficiente chegarão à mesma conclusão que eu. Ter é uma profissão onde se ganha fama e riqueza proporcionalmente às suas capacidades. É uma profissão totalmente baseada no mérito. Qualquer pessoa pode subir a uma altura maior, desde que tenha capacidade, independentemente do seu dom. Somente caçadores idiotas nascidos neste reino de Amelie acreditam que o dom com o qual você nasceu é tudo. Tenho que agir imediatamente, pois sei que seria tarde demais se esperasse até mais tarde. Mas como todos ainda têm a impressão de que ele é um incompetente, recrutá-lo para o meu partido deveria ser mais fácil. Bem, então vamos começar coletando informações sobre ele primeiro. Somente um caçador novato tentaria recrutar alguém para seu grupo sem saber nada sobre ele. Vamos primeiro perguntar a Mia sobre suas informações básicas. Sim, estou com muita sorte hoje. Incapaz de segurar mais expectativa em meu peito, corri em direção à guilda o mais rápido que pude. Ato 2 a 4, Beastiroslav TN. Opa, minhas desculpas pelo atraso no lançamento. Esqueci que hoje é o dia do lançamento. Agora, que já me tornei um caçador, minha gama de atividades nesta cidade durante a nossa estadia aumentou muito. Embora Rose tenha me pedido para não sair da pousada, não tenho intenção de obedecer tal ordem. A razão é que além de mim, sua guarda real temporária, Arnold ficou ao seu lado o tempo todo. Nunca o vi lutar de verdade, mas meu avô reconheceu sua habilidade com a espada. É por isso que não tenho dúvidas sobre a esgrima de Arnold. Isso significa que não preciso ficar ao lado de Rose o dia todo, desde que Arnold ainda sirva como seu guarda-costas temporário. Essa é a razão pela qual estou passeando pela cidade de Barcy junto com Faf, a Stephen. A propósito, permiti que Fê me acompanhasse, já que ele estava muito entediado depois de ficar dentro do livro ilustrado por um tempo. No entanto, ele tem a condição de nunca sair do meu lado, é isso. Tem muita comida, nosso. Faf gritou com olhos brilhantes quando viu as barracas de comida ao longo da estrada. Eu também quero comer. Fen, que descansava em cima da cabeça de Faf, ergueu sua pequena e adorável pata enquanto soltava um uivo infantil. Talvez por ter sido a primeira vez que Faf viu muitas comidas sendo vendidas em um lugar tão animado, sua atenção estava no máximo há algum tempo. Ela corria de uma barraca para outra, comprando comida com o dinheiro que eu lhe dava. Ela encheu a boca dos outros com a comida que acabara de comprar. Sim. Vendo o conteúdo da minha bolsa diminuindo rapidamente, percebi que precisava pensar em uma maneira de ganhar dinheiro. Eu ainda tinha inúmeros itens daquela masmorra fácil. No entanto, depois da farsa no beco, se as pessoas soubessem que um incompetente como eu estava vendendo tesouros de masmorras através de rotas adequadas, eu me destacaria de uma forma ruim. Se aqueles que viessem atrás de mim fossem pessoas como os caçadores caídos do outro dia, eu não teria problema. No entanto, não acho que aqueles bastardos gananciosos escondidos neste reino iriam apenas me ver vender tesouros de masmorras em silêncio. Na pior das hipóteses, poderia transformar-se numa guerra total contra o reino de Amélia. Naturalmente, se isso acontecesse, eu usaria todos os métodos à minha disposição para esmagá-los em pedaços até que não sobrasse nada. Afinal, meu objetivo é viver uma vida tranquila e lenta, não uma vida tumultuada cheia de altos e baixos. Se eu vendesse os tesouros da masmorra através do mercado negro, haveria uma chance menor para aqueles bastardos gananciosos do reino de Amélia me descobrirem. No entanto,
Eu não tinha ideia de onde encontrar o mercado negro. E encontrar comerciantes confiáveis do mercado negro durante nossa estadia limitada em Barça era quase impossível. Foi por isso que excluí esse plano de venda de saques por enquanto. A próxima opção, disponível para mim, era completar missões de subjugação de monstros como um caçador de verdade. No entanto, só ficamos nesta cidade por 5 dias. Isso está longe de ser suficiente para fazer uma matança. Por tudo isso, fiquei pensando no que fazer agora. Ao pensar nisso, notei um grande número de pessoas reunidas em frente a uma enorme tenda na praça. Então, as vozes briguentas de um homem e uma mulher chegaram aos meus ouvidos. Como você ousa usar violência contra crianças tão pequenas? O que você pensa que está fazendo? Escute, senhorita. Esta é minha mercadoria. Em suma, uma fera. É natural para mim treinar minha fera, você sabe. Besta. Você está brincando comigo. É claramente um filho da tribo dos homens fera. De fato. Mas, veja você, aquele que reconhece a tribo dos homens fera como bestas estúpidas é o seu reino, certo? Estou errado. A voz daquela mulher parecia familiar. Depois de abrir caminho no meio da multidão e sair na frente, vi um homem aparentemente simples com uma voz afeminada e uma mulher ruiva vestida com uma armadura branca brilhante. Sim, é Ana. Em que tipo de briga ela se meteu agora? Você está errado. Nosso reino nunca reconheceu a tribo dos homens fera como feras estúpidas. Nosso reino defende a não discriminação, independentemente da distinção do dom de alguém. O que é isso que eu me pergunto? Distinção já é discriminação. Sua cabeça está bem? Eu concordei com aquele homem ingênuo. Desde muito tempo atrás, o governo do reino de Amelia sempre foi hostil e tratou a maioria das tribos que não receberam presentes, como a tribo dos homens fera, como apóstatas, assim como a maioria das pessoas neste reino me tratavam. Pegue aquela garota da tribo dos homens fera, por exemplo, o fato de ela ter sido sequestrada em uma situação caótica no meio de uma batalha por este reino e vendida como escrava era uma ocorrência cotidiana. E quem fez tais planos não era outro senão a realeza e a nobreza do reino de Rose. Por esse motivo, ao brigar com aquele homem ingênuo, Ana estava latindo para a árvore errada. Bem, naturalmente, eu também odiava o lixo que usava violência contra crianças tão pequenas. Você está zombando de mim? No momento em que Ana colocou a mão no punho de sua espada, os subordinados do homem que parecia uma tarefa simples, as pessoas vestindo roupas pretas, avançaram para proteger seu superior. Minha nossa! Que mulher problemática! Mas ainda assim, ela não podia simplesmente ver essas crianças serem abusadas, certo? Na minha opinião, ela é muito melhor do que aqueles espectadores que ficam ali em silêncio. Pare tudo o que você está prestes a fazer depois disso. Afinal, você está errado. Entrei no ringue criado por aqueles espectadores sem importância e impedi Ana de agir de forma imprudente. Então, me virei para encarar aquele homem simples. Esta mulher é um pouco ignorante sobre o mundo. Por favor, perdoe-a. Eu ofereci palavras vazias de desculpas, apenas por uma questão de formalidade. Parece que uma criança com quem se pode argumentar finalmente saiu. O homem que parecia uma tarefa simples soltou um suspiro e depois levantou a mão direita. Os homens de roupas pretas recuaram obedientemente. A armadura de Ana tinha um brasão gravado nela. Então, era óbvio para todos que ela era parente do governo. Foi por isso que até o traficante de escravos relutou em brigar com ela sem motivo. Cai, como dá. Ignorei as divagações irritantes de Ana e tirei 80.000 remos, todo o dinheiro que tinha na bolsa. Eu dei para o homem simples. O homem simples franziu a testa ao ver o conteúdo da minha bolsa. O quê? Apenas 80.000 remos. Está longe de ser suficiente para comprá-la, você sabe. E assim como eu esperava, essa quantia estava longe de ser suficiente para comprar a garota homem-fera. Então, quanto é o preço dela? Crianças de homens-fera de cabelos prateados são raras, e ela é uma garota ainda por cima. O preço dela é 2 milhões de remos. Entendido, esse será meu depósito. Com certeza pagarei o resto. Até então, dê um tratamento hospitaleiro a esta criança. Vou aceitar esse depósito se você não pagar o restante dentro de 20 dias. Você está bem com isso? Sem problemas. O que quer que tenha acontecido, não tínhamos intenção de ficar nesta cidade por muito tempo. Seria uma perda minha se eu não pudesse comprar a garota homem-fera durante a nossa estadia nesta cidade.
É um acordo então. Ok, agora vamos. Dê comida e roupas a esta criança. E trate-a como nossa convidada. Sim. Os homens de roupas pretas se moveram imediatamente e trataram educadamente a garota fera como se ela fosse uma filha nobre. A garota olhou para nós muitas vezes e sua figura logo desapareceu na tenda. Qual o significado disso? Faf soltou um grunhido e Fê mostrou suas presas assim que viram Ana me agarrar pelo colarinho. Asta, por outro lado, apenas soltou um suspiro profundo e cansado. Bem, ela poderia querer me dizer que eu havia me envolvido em outro assunto extremamente problemático. Mesmo assim, não consegui ficar com raiva da reação estupefata de Asta. Você parece ainda não ter percebido isso. Você não entende que eu comprei aquela criança daquelas pessoas? Comprei. Você se atreve a comprar pessoas com dinheiro? Eu tenho. Afinal, essa é a solução mais rápida e simples. Você, um orgulhoso cavaleiro real, realmente permitiu o comércio humano bem diante de seus olhos. Embora Ana parecesse uma filha nobre, parecia que a maneira como ela tratava a fera era diferente da dos outros nobres. Mesmo assim, ela ainda me chamava de apóstata de vez em quando. O fato de ela ter falado mal de mim e ainda ter se apresentado para proteger aquela garota fera parecia ser uma ação contraditória. Eu me perguntei qual era o seu verdadeiro eu, mas não tive margem de manobra para investigar isso apenas pelo seu discurso neste lugar público. É permitido. Para ser exato, o governo do Reino Amélia permite o comércio de escravos. É por isso que não há problema em eu comprar um escravo. Sua Majestade o Rei nunca permitiu o comércio de escravos. Só não está completamente banido. Tolo, isso é o mesmo que chamar isso de legal. E como é legal, seríamos investigados se tivéssemos levado aquela criança à força. No final, suas ações só colocarão em risco a posição de Rose. Entendeu agora? Isso é realmente problemático. Mesmo que ela só pudesse cerrar os dentes de frustração quando percebeu a implicação de sua ação, Ana murmurou isso baixinho. É por isso que a única maneira, que é a mais rápida e fácil, de proteger aquela criança é usando as regras deste reino, ou seja, comprando-a. Entendeu agora? Depois que eu disse isso, Ana finalmente se retirou, embora com relutância, e soltou meu colarinho. Como esse é o caso, temos que voltar imediatamente para a pousada em que estamos hospedados e pensar no método mais rápido para arrecadar fundos. Entendido. Talvez ela ainda tivesse dificuldade em aceitar esse fato, mas Ana caminhou, rapidamente em silêncio. É hora de voltar. Dei um tapinha em Fen, que ainda estava rosnando para Ana do topo da cabeça de Faf. Então, pedi a Faf e Asta que voltassem para nossa pousada. Ato 2 a 5, métodos de arrecadação de fundos como esperado. Não pude manter esse assunto em segredo para Rose. Então, consultei ela e Arnold sobre o assunto durante o jantar. Mesmo na melhor das hipóteses, Rose estava ocupada tentando manter sua imagem pública. Eu esperava que ela ficasse furiosa quando tocássemos a questão de eu comprar uma escrava besta. Porém, eu concordo com sua ação de comprar aquela criança. Neste momento, a capital real está um caos devido ao caso Lord Fracton. A capital real nos enviou uma mensagem para ficarmos nesta cidade até que os oficiais da corte cheguem aqui. O caso Fracton do qual ela estava falando era a questão de Fracton conspirar com o Império para vender Rose, a realeza que ele deveria ter protegido. Se eu fosse o pai de Rose, a primeira coisa que pensaria seria ordenar que ela voltasse imediatamente. No entanto, seu pai ordenou que ela esperasse nesta cidade. Eu também nunca ouvi rumores sobre o rei negligenciar Rose. Além disso, Rose era a santa que convocaria o herói. Ela foi uma presença indispensável na guerra contra a raça demoníaca. Com todos esses fatores acumulados, a chance do rei abandonar Rose era literalmente zero. Já que foi esse o caso, então, é para colocar alguma restrição naquele príncipe idiota. É isso? Sim. Afinal, quando voltarmos para a capital real, Arnold teria que voltar para proteger meu pai. Quando isso acontecer, não haverá mais ninguém para me proteger. É por isso que meu pai me ordenou que esperasse nesta cidade até que ele colocasse algumas restrições à facção de Gilbert. Acho que foi isso que meu pai quis dizer ao me ordenar que ficasse parado nesta cidade. Então sua vida está em perigo mesmo na capital real, hein? Você é uma princesa e, ainda assim, está literalmente sendo cercada por inimigos de todos os lados. Rose pode ser assassinada assim que entrar na capital real. É como se ela não fosse da realeza.
Arnold e Rose sorriram ironicamente ao ouvir minhas impressões honestas. Por outro lado, Ana ficou furiosa. Pare com essa atitude desrespeitosa para com Sua Alteza. Ela se levantou e gritou comigo. Tudo bem, então? Você tem alguma ideia? Naturalmente, Rose pode ser uma realeza, mas pedir dinheiro a ela era um grande não. O dinheiro dos royalties era o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos deste reino. Se usássemos esse dinheiro para comprar um escravo e algo desse errado, isso poderia ser visto como algo endossado pela família real. Isso pode até encorajar a escravidão. Para começar, não foi uma escolha para Rose. Por outro lado, estabelecer uma empresa e obter lucros em 20 dias era uma meta irrealista. Era impossível para os atuais nós. Naturalmente, o plano mais excelente. O sorriso inocente dessa moça parecia o sorriso que Rena fazia sempre que pensava em algo tolo. Honestamente, não pude deixar de me preocupar com o futuro de Rose. Desde que esteja dentro do meu limite, posso fazer algo para contribuir. Rose tinha a tendência de me superestimar. Queria evitar ficar sem tempo por causa de um plano excessivamente grandioso que até eu acharia impossível de executar. Sim, deveria ser uma questão simples para você. Então, o que é isso? Há um torneio sagrado de artes marciais sendo realizado na cidade de Luzeral. Contanto que você continue avançando nesse torneio, conseguir essa quantia de dinheiro deve ser uma questão simples. Com certeza, se não estou errado, o torneio de artes marciais sagradas foi o maior torneio de artes marciais do Reino Amélia, realizado uma vez a cada 4 anos. O prêmio para o vencedor deste torneio era um título de nobreza de geração única, título de cavaleiro ou direito de estabelecer um dojo. Portanto, milhares de pessoas participaram deste torneio. Como minha força atual está entre as melhores do mundo, ela pode estar certa sobre eu avançar facilmente para a final. No entanto, ainda foi o maior torneio do Reino Amélia. Se eu avançasse naquele torneio, acabaria me destacando como um dedo machucado. E essa era a última coisa que eu queria. Portanto, foi a pior escolha para mim e uma opção que queria evitar. Além disso, o chamado torneio nada mais era do que uma brincadeira para mim. Eu não tinha a intenção de perder em uma batalha mortal. Porém, seria uma história completamente diferente quando eu tivesse que lutar uma partida sob a supervisão de um terceiro, chamado árbitro. Dependendo das regras da partida, o competidor mais forte poderá perder. E acima de tudo, posso ser desclassificado se matar meu oponente. Resumindo, não foi tão fácil como ela disse. Sou ruim com torneios estilo jogo. Considerando que é uma jogada, partida, não dá para dizer que tem um jeito certo de vencer, sabe? Há muitas maneiras de os fracos derrotarem os fortes com as restrições do torneio. De qualquer forma, eu ainda não tinha descoberto quanto poder teria que usar contra meus oponentes. Se o torneio tivesse uma regra que me obrigasse a desequipar esta luva do Deus selado, eu teria dificuldade em controlar minha força. Quando isso acontecer, posso acabar golpeando meu oponente até a morte com um simples golpe. Bem, então é a minha vez de perguntar agora. Você tem alguma outra ideia para conseguir muito dinheiro em um curto espaço de tempo? Quantidade de dinheiro em pouco tempo. Acho que prosseguiremos com o plano do torneio. Por favor, não se preocupe em perder. Basta participar do torneio. Caso você perca, venderei isso por dinheiro. Rose colocou um anel em cima da mesa. Deixe-me pegar emprestado um pouco. Coloquei o anel em cima da palma da mão direita e usei a avaliação nele. Anel de ressurreição. Um anel que pode ressuscitar seu usuário de qualquer ferimento mortal 3 vezes. Usa os restantes. 3 item classificação. Avançado. Anel da ressurreição. Há um limite para sua recuperação instantânea, mas será que isso é realmente valioso? Quero dizer, tem efeitos semelhantes a uma poção de ultra recuperação 3 vezes que pode curar até feridas fatais. Esse anel é um presente de aniversário do meu falecido tio que era caçador. Já que ele pegou em uma masmorra, não é algo que recebi do dinheiro dos impostos. Esse não é o problema. Estou perguntando, você tem certeza que quer vender a lembrança do seu tio? Quer dizer, até o estúpido eu entendeu por que aquele tio deu um anel tão precioso para Rose, sua sobrinha. Aquele tio dela previu que a vida de Rose seria alvo de seus próprios parentes. Foi por isso que ele obteve este anel e deu para Rose. E, no entanto, essa sobrinha estúpida dele estava prestes a atropelar os sentimentos de seu falecido tio ao vender este anel. Claro. Quero dizer,
Afinal você não perderá naquele torneio. Essa expressão. Rose está falando sério. A confiança dela em mim já havia atingido um nível extremamente perigoso, embora não tão perigoso quanto a de Jiri Kala. Se você depositar uma confiança tão infundada em mim, vou me sentir perturbado. Levantei-me da cadeira devido à raiva indescritível que crescia em meu coração. Então, vamos em direção a Rosalo com a primeira carruagem amanhã de manhã. Ana, providencia imediatamente a comida e o treinador. Rose instruiu Ana o mais rápido que pôde. Sim. Ana saiu da pousada depois de fazer uma saudação de cavaleiro a Rose com uma expressão obediente. Eu irei com Kai. Arnold, deixarei a questão de Lord Fracton para você. Seu desejo é uma ordem. Arnold também se levantou da cadeira e colocou a mão no peito em uma saudação de cavaleiro. Essa moça sempre faz essas ações de afundar ou nadar? Se for esse o caso, acho que posso entender outra razão pela qual o tio dela lhe deu aquele anel precioso. Eu não tinha a intenção de vender uma lembrança de uma pessoa falecida e, além disso, algo que foi claramente dado para manter alguém seguro. Foi por isso que mesmo que eu perdesse a partida, não tinha a intenção de vender aquele anel. No entanto, eu sabia que vencer o torneio era na verdade a escolha mais segura. De qualquer forma, bastava avançar até a final. Bem, talvez eu possa fazer algo a respeito. Quanto ao que faremos se eu perder antes da final, vamos pensar nisso mais tarde. Minha nossa. Suspirando, fui em direção ao meu quarto no terceiro andar da pousada para preparar o jantar para a fiesta. Ato 2-6. Sentimento indescritível. Lado, Ana Grace. Ana Grace estava passeando sozinha na cidade de Barcy. Com os ombros caídos, ela soltou um suspiro profundo como se quisesse expressar seu humor. O motivo de sua depressão foi a declaração de Rose. Rose disse que o infame e incompetente, o maior apóstata deste mundo, Kahneman, tinha habilidades muito superiores às dela. A princípio, Ana não suportou o comentário de Rose. No entanto, a família Grace veio de uma antiga linhagem de famílias de paladinos que serviam à realeza do reino de Amelia por gerações. Embora o pedigree de Ana fosse o mais baixo entre os outros nobres com pedigree permanente, ela foi autorizada a servir Rose principalmente devido à reputação da família Grace. Além disso, portanto tem quase idade, Ana e Rose foram criadas como irmãs adotivas. Embora brigassem quase todos os dias, Ana nunca se sentiu tão deprimida assim antes. O maior fator que contribuiu para sua depressão foi o incompetente da casa dos cavaleiros Kahneman. O presente de Kahneman foi o mais incompetente deste mundo. O presente foi um talento especial dado pelo santo deus guerreiro, Ares, o deus principal do reino de Amélia à humanidade. Por esse motivo, era natural que a qualidade do presente fosse considerada uma vantagem. Se a qualidade do presente fosse alta, poderia ser interpretado que o dono do presente era amado por Ares. Pelo contrário, o dono de um presente lixo era considerado alguém odiado por Ares. Tal avaliação foi usada para muitos aspectos da vida no reino de Amélia, como casamento, relacionamentos e emprego. Principalmente na casa de onde Ana veio, a família Grace, que era a família dos paladinos. Esse ensinamento estava enraizado na mente de Ana desde a infância. De acordo com os ensinamentos de sua família, o mais incompetente deste mundo era igual à pessoa mais odiada por Ares. Em suma, foi um apóstata que nasceu neste mundo sem qualquer vantagem sobre os outros, o ser humano mais fraco. Rose tinha uma natureza gentil. Ela nunca maltratou nem mesmo os apóstatas nascidos com o dom lixo e estava disposta a ajudá-lo, apesar de ele não ser nada mais do que um inseto prejudicial para Rose. Porém, o presente de Rosa foi o santo, um presente concedido aos mais amados por Ares. A existência de Rose era tão sagrada que Ana pensou que mesmo um contato com o apóstata seria uma mancha para a própria existência de Rose, um ato que poderia provocar a ira de Deus. E seu trabalho como paladino era evitar isso. Essa era a missão de Ana. Ou era assim que deveria ser. No entanto, não importa o quanto ela pensasse sobre isso, Ana não conseguia pensar em Kahneman como uma existência tão suja. Naturalmente, o fato de lhe tê-la salvado do cavaleiro nojento que quase a estuprou também apoiou esse pensamento. No entanto, ela ainda não conseguia perdoá-lo por seu desrespeito e discurso abusivo para com Rose. Normalmente falando, Kahneman deveria ser alguém que Ana mais odiava, mesmo que esse ódio tenha sido um pouco reduzido desde que ele a salvou. No entanto, Ana estranhamente se sentiu aliviada apenas por ficar ao lado de Kai. Sim,
Ela se sentiu aliviada. E Ana não conseguia se perdoar por se sentir assim. Afinal, fazer isso poderia fazer parecer que ela também desprezava Rose, a pessoa a quem servia. Foi por isso que ela sempre tentou evitar Kai agora. Ela sentiu que não havia problema com isso, já que Rose poderia ser compreensiva. Realmente. O que estou fazendo agora? Fecha parênteses. Ana não queria conhecer Kai. É por isso que ela saiu sozinha para passear pela rua principal de Barcy City. Ela se sentiu miserável devido às emoções incompreensíveis e infantis dentro dela. De repente, ela ouviu a voz de um homem. Ande rapidamente. Minhas desculpas. Quando ela olhou na direção de onde a voz veio, ela viu um homem com roupas pretas chicoteando uma garota fera de cabelos prateados. Sim, a garota fera era membro da tribo dos homens fera. Essa menina pode ter sido sequestrada por soldados desavergonhados durante a turbulência e vendida como escrava. Ana odiava escravos do fundo do coração. Para ser exato, ela odiava a escravidão. O conceito de traficar um ser com sabedoria como gado a enojava a ponto de vomitar. E não foi apenas o sistema escravista. Ana sentiu que muitas coisas que eram de bom senso no reino de Amelia eram repulsivas. Era por isso que ela tentava desesperadamente corresponder ao comportamento de muitas pessoas ao seu redor. No entanto, suas tentativas fracassaram. Ela ainda não conseguia se acostumar com o repulsivo bom senso do reino de Amélia. Chegou ao ponto em que ela se sentia inadequada para ser paladina. Como paladina, ela sentia que se ignorasse tal assunto, isso voltaria e a atormentaria mais tarde. Logo, o estresse de Ana atingiu um ponto crítico depois de brigar com o traficante de escravos e sua mão já agarrou o punho da espada. De repente, Kahneman apareceu e resolveu o assunto com facilidade. Kai acabou prometendo comprar a escrava fera de cabelos prateados por 2 milhões de remos em 20 dias. Ana viu Kai comprar um escravo. Ver a pessoa que ela odiava fazer algo que ela odiava deveria tê-la feito odiá-lo ainda mais, mas ao pensar com cuidado, percebeu que era a única escolha que tinham. Em vez disso, ela sentiu que deveria agradecê-lo por resolver seu problema sem causar problemas aos outros. No entanto, a personalidade de Ana a impediu de fazer isso. A primeira vez que ela a viu, ela se sentiu irritada só de ver sua personalidade simples. Mas, desde aquela noite fatídica, ela percebeu que a atitude de Kai e até mesmo seu discurso havia mudado 180 graus. Agora, ele agia como se fosse o dono do lugar. Ao contrário da primeira impressão que teve dele, Ana percebeu que nunca se irritava ou sentia qualquer sentimento repulsivo em relação ao atual. Era como se a pessoa chamada Ana já estivesse quebrada desde o que aconteceu naquela noite. No caminho de volta para a pousada onde Rose os esperava, Kai parou de repente por um momento e ergueu um pouco o rosto como se tivesse se lembrado de algo. Ele então se virou para Ana. Mais uma coisa, Ana. Bom trabalho ao tentar ajudar aquela garota fera. Ele falou enquanto exibia seu habitual sorriso, ousado. Embora tenha sido a primeira vez que Kai a chamou pelo nome em vez de algo como garota burra ou ruiva, e também a primeira vez que ele a elogiou, Ana ficou extremamente feliz por algum motivo. Se apresse. Rose-sama estava esperando por nós. Ana fez o possível para não mostrar um sorriso desleixado para Kai e caminhou rapidamente até ficar na frente dele. Ato 2-7, registro dos participantes do torneio Cidade da Luta Armada, Luzeral. Localizado no sul da cidade de Barcy, Luzeral ficava a cerca de 2 dias de viagem da cidade em uma carruagem. Se Barcy era um paraíso para os caçadores, Luzeral era a cidade de maior luta armada no reino de Amelia. Esta cidade tinha mais de 100 dojos de artes marciais e inúmeras lojas de armas famosas alinhadas ao longo de sua rua principal. Era como a cidade dos sonhos de todo artista marcial. Esse era Luzeral. Sim, o torneio de Luzeral ainda é o mesmo de antes. O número de participantes é muito grande. Expressei minha nostalgia sobre a memória da última vez que visitei esta cidade para ver o torneio com meu avô, Kai. Você já visitou esta cidade antes? Rose, que sentou ao meu lado, perguntou enquanto olhava para meu rosto com uma expressão extremamente curiosa. Bem, sim. Embora parecesse estranho. Afinal, a última vez que visitei esta cidade foi há alguns anos, mas também houve mais de 100.000 anos de minha experiência naquela masmorra fácil entre isso. Vou sair por enquanto para me inscrever no torneio. Entendido. Então, irei para nossa pousada junto com Fafchan. Faf quer ir com o mestre,
Noso. Eu gentilmente escovei a cabeça de Faf como fazia normalmente para acalmá-la e impedi-la de grudar em mim. Asta está nos esperando na pousada. É por isso que cabe a você proteger esses dois até que eles cheguem à pousada. Tentei implorar para que ela me soltasse. Eu entendo, Noso. Faf fará o seu melhor, nosso. Faf ergueu alegremente o punho direito. Ótimo. Faf é sempre uma criança boa, obediente. Bem, então, até mais. Sim, deixe o resto comigo. Depois que Rose assentiu e respondeu, eu me virei e caminhei em direção à mesa da recepcionista. Como parte da inscrição, informei a jovem recepcionista sobre meu presente, escola de artes marciais e meu nome. Segundo Rose, se eu dissesse alguma falsidade nessa parte, seria desclassificado posteriormente. Então, acabei de declarar a verdade para evitar qualquer problema futuro. Bem, a recepcionista me lançou um olhar de pena quando eu disse a ela que meu presente era o mais incompetente deste mundo. A propósito, minha escola de artes marciais era, claro, o estilo Commandment Sword Art. O estilo de arte da espada de Eneman não era mais minha escola. Concluí o procedimento de registro pagando 30.000 remos com o dinheiro que pedi emprestado a Rose. Então, a recepcionista me deu o panfleto do torneio. Eu estava prestes a ir em direção à pousada onde deveria me reagrupar com Asta e os outros, mas... Oi, o que você está fazendo aqui, incompetente? Alguém me chamou com uma voz rouca. Ao me virar, descobri que essa pessoa era um homem alto e corpulento, com cabelo curto e mandíbula quebrada. Vários meninos e meninas o seguiram, olhando para mim com expressões de desdém. Seus rostos pareciam familiares para mim. Quero dizer, eles eram instrutores assistentes e discípulos do dojo estilo Eneman, afinal. Muito provavelmente, eles vieram para esta cidade para participar deste torneio. Afinal, este foi o maior torneio do reino. Apenas um jovem discípulo vencendo até o final das preliminares foi suficiente para reconhecê-los como um dos jovens fortes, o que também impulsionou a fama do dojo. Não seria estranho mesmo se o dojo da minha cidade natal também participasse deste torneio. Como você já sabe, não faço mais parte da casa Eneman. Portanto, tudo o que eu fizer agora ou no futuro não tem nada a ver com vocês. Você também não tem o direito de me obstruir. Não é? Pare de brincar. O fato de você ter feito parte da casa Eneman até pouco tempo atrás já é de conhecimento geral. Mesmo que você tenha sido banido de casa, a maioria das pessoas não tem ideia disso. Você está tentando manchar o estilo de arte da espada de Eneman mostrando sua figura lamentável no ringue. Deixe esta cidade imediatamente. Os chileios desses jovens barulhentos são irritantes com certeza. Bem, o que devo fazer então? Está tudo bem, Shiga-sensei. Também fazemos parte do estilo Eneman. Enquanto permanecermos até o final das preliminares, não há nada que possa manchar o nome do nosso dojo. Pelo contrário, esse cara será conhecido como um incompetente e exilado do estilo Eneman. Os outros discípulos assentiram ao ouvir a proposta do jovem loiro e bonito para o instrutor assistente Shiga. Pensando, bem, esse instrutor assistente Shiga e o jovem loiro Riku foram os primeiros que mudaram de atitude em relação a mim assim que souberam do meu presente lixo. Bem, para o meu eu atual, não passava de um assunto trivial, a impressão que eles tinham de mim não iria me afetar nem um pouco. Você está certo, Riku. Se for você, acredito que poderá avançar até o final da preliminar. O instrutor, assistente Shiga acenou com a cabeça algumas vezes enquanto olhava para Riku e então... Escute. Faça o seu melhor para não manchar o nome Eneman. Ele saiu depois de fazer um comentário de despedida tão espinhoso. Aquelas pequenas moscas finalmente foram embora. Acho que é hora de voltar para a pousada. Justo quando eu estava prestes a ir embora, senti uma sensação de formigamento na pele. Isso foi intenção de matar. Estava próximo do nível do monstro mais fraco no último andar daquela masmorra super fácil. Resumindo, não passou de uma brisa suave para mim. Você é forte. A pessoa que liberou essa intenção assassina baixou o olhar e caminhou até chegar bem na minha frente. Ele tinha cerca de 2 metros de altura e um corpo musculoso e extremamente temperado. Ele era um homem, com uma expressão selvagem no rosto. Sua mão parecia dura e áspera como pedra devido aos numerosos calhos em sua superfície. Ele era um verdadeiro artista marcial que abusou de seu corpo ao limite máximo. Acho que sim. Eu já estava familiarizado com esse tipo de coerção naquela masmorra.
Especialmente quando enfrentei o chefe do 600º andar, o autoproclamado rei das feras divinas, Beastman Emir, que era tão beligerante quanto esse cara. Qual é o seu nome? Kahneman. Eu sou Zack. Estou no bloco B e você? Bloco B, não é? Ah, ele está falando sobre o grupo do torneio preliminar, hein? Virei o cartão de entrada feito de ferro que foi entregue a todos os participantes e vi D escrito ali. Parece que estou no bloco D. Entendo. Então, vamos nos encontrar na final. Ele bateu os punhos um no outro enquanto falava com um sorriso beligerante. Sim, essa personalidade viciada em batalha junto com uma confiança inabalável em suas artes marciais, ele é definitivamente a cara de Nemir. Eles poderiam se dar bem? De volta para você. Bem, parece que meu julgamento não está errado. Zack desapareceu entre a multidão depois de levantar o punho direito. Dei de ombros e segui em direção à nossa pousada para me reagrupar com Rose e os outros. Ato 2-8. Primeira rodada preliminar do torneio de artes marciais sagradas. A primeira rodada preliminar começou 2 dias após a inscrição. Dividiu cada um dos blocos AG em outros 10 grupos menores, cada grupo composto por cerca de 100 pessoas. Nesta rodada, quem conseguisse saquear 3 braçadeiras vermelhas usadas no braço direito de cada participante ganhava o direito de avançar para a próxima rodada. O sistema de eliminação era mais simples do que eu pensava. Quando o gongo ressoou, não me mexi por um tempo. Embora você possa dizer que um dos motivos foi que eu estava monitorando a situação, algo que poderia me surpreender aconteceu. Alguém soltou um grito de guerra, mas ainda não tinha se movido. Alguém balançou, imprudentemente, sua espada de madeira enquanto soltava um estranho grito de guerra, um grito de guerra estranho até para mim, que tinha ouvido todos os tipos de gritos de guerra naquela masmorra. Alguém estava disparando feitiços mágicos em seu oponente. Em suma, a situação era caótica. É como se este lugar fosse a estreia daquelas crianças que acabaram de aprender artes marciais. Tentei descrever o espetáculo indescritível diante de mim, mas também não achei que fosse correto. Afinal, até as crianças podem demonstrar mais disciplina do que essas pessoas. Encontrei-o. De repente, me vi cercado por um trio. Embora possa parecer mais fácil para eles me baterem, que estava sozinho, eles só conseguiriam uma braçadeira minha. Existe algum outro significado para eles me cercarem em uma partida de 1x3? Além disso, a julgar pelos padrões deles, eu deveria parecer o mais fraco entre todos esses participantes, certo? Minha nossa. Até a covardia tem limite, você sabe. Você não pode mais escapar. O garoto com cabelos na altura dos ombros apontou sua espada de madeira para mim. Sua postura era, honestamente, uma bagunça. Ele nem mesmo ajustou seu centro de gravidade adequadamente. Ele era como um amador que acabara de começar a brandir a espada. Todas essas pessoas são amadoras. Certamente, minha mente tinha mais de 100 e milhares de anos. Mas eu realmente tive dificuldade em me ajustar depois de voltar daquela masmorra. De qualquer forma, não tive vontade de apontar minha espada para essas crianças inexperientes. Vamos acabar com esse jogo chato o mais rápido possível. Aqui vem eu. Bonito, estou vindo primeiro. Caminhei lentamente em direção ao trio que ainda tinha margem de manobra para brigar bem na minha frente. Uá! Bati palmas bem na frente dos olhos do trio e roubei suas braçadeiras vermelhas durante aquele intervalo momentâneo. Então, saí do ringue redondo. Até aquele incompetente realmente saiu. Covarde. Fugindo do oponente na sua frente com o rabo entre as pernas. Você devia se envergonhar. Ignorei aqueles 3 palhaços engraçados, que ainda não tinham percebido que já haviam perdido, e caminhei em direção à tenda do oficial no canto da área de jogo. Então entreguei as 3 braçadeiras que tirei daqueles palhaços. Participante número 6032, Kahneman. Isso deve ser suficiente para eu avançar para a próxima rodada, certo? Pedi ele para anunciar meu avanço. Ao ouvir minha pergunta, o oficial ficou confuso por um momento. Você passa. Ele respondeu imediatamente e anunciou meu avanço para a próxima rodada. Bem, esse é o fim desta farsa. Agora vamos voltar para a pousada onde Rose e os outros estão me esperando. Ato 2-9. Especialista incompetente. Lado, Aaron. A primeira rodada preliminar do bloco D estava prestes a começar. Todo mundo é um peixe pequeno, hein? Meu nome é Aaron, o grande mestre de estilo Caim,
O estilo de espada que vai de igual para igual com o estilo Enemã no reino de Amelia. Neste momento, estou suspirando profundamente enquanto olho para os 3 jovens pertencentes ao estilo de arte da espada da minha escola atacando seus oponentes enquanto gritam como idiotas. Se fosse só isso, eu não encontraria problema. Pelo menos, eles deveriam deixar suas espadas falarem. No entanto, seja por covardia ou cautela, eles não atacaram seu oponente imediatamente. Mas no momento em que pensei assim, os 3 cercaram seu oponente, um jovem pequeno. A primeira rodada preliminar é uma rodada para testar suas táticas. Resumindo, não há nada de errado em se unir contra o seu oponente. Porém, a diferença entre os físicos dos 2 lados era muito grande. Além disso, aquele contra quem o trio estava se unindo era o incompetente do infame estilo Enemã, Kaenemã. Encontrei o rapaz algumas vezes quando seu avô, El, o levou em viagem. Em suma, os jovens discípulos da minha escola chegaram ao ponto de se unirem contra o adversário mais fraco da arena apenas por uma única vitória. Não é uma tática errada, mas é mais um problema com a disposição deles, já que os guerreiros nunca intimidam os fracos. Mesmo que isso pareça engraçado, esses 3 não chegaram ao ponto de atacar de uma só vez. Em vez disso, eles discutiram sobre quem lutaria contra o menino. Isso significava que a luta não poderia ser considerada como 3 contra 1. Abre parênteses, parece que eu e eu temos dificuldades em relação aos nossos sucessores. Fecha parênteses, com tal situação, nossa escola perdeu em termos de presentes, já que eles têm o suposto rei da lança com eles. No entanto, em termos de habilidade, aquele jovem rei da lança é inexperiente demais para vencer meu discípulo pessoal, Arnold. No momento em que lembrei disso, aconteceu. Kaenemã lentamente se aproximou do trio e bateu palmas bem na frente de seus rostos. Ele aproveitou o momento em que o trio ainda não havia se recuperado do choque para pegar as braçadeiras e sair da arena. O que aconteceu agora? Meus olhos quase saltaram no momento em que vi o movimento de Kaenemã. Nem mesmo os gritos do meu discípulo pessoal conseguiram me tirar do meu estupor. O que movimento foi esse? Finalmente, consegui apertar minha garganta seca e fazer essa pergunta. Eu também vi o que meu discípulo tinha visto agora há pouco. Foi um movimento perfeito, sem qualquer lacuna ou abertura. Foi um movimento que só alguém entre meus colegas, aqueles que alcançaram a maestria em seus estilos, poderia executar. Mesmo assim, esse movimento foi o melhor entre os melhores. Isso foi uma coincidência. Seu tolo. Não há coincidências nas artes marciais. No momento em que Kaenemã mostrou esse movimento, confirmei que ele é uma pessoa que está no mesmo nível que nós, alguém que domina seu estilo. Mas como? Como alguém tão jovem pode se mover assim? Quando ouvi essa pergunta de um dos instrutores assistentes, suspirei. Kaenemã. Ele é neto de um. Eu contei-lhe os fatos. Espere um minuto. O dom de Kaenemã deveria ser incompetente, certo? Vocês realmente acham que ele é um incompetente depois de ver isso com seus próprios olhos? Da minha perspectiva, Kai não era tão talentoso. Quando o vi pela última vez, quis recomendar-lhe o caminho de algum outro artista marcial. Mas ainda assim, é o mesmo Kaenemã. Qual é o significado disso? Talvez El tenha espalhado informações falsas o tempo todo. Eu não consegui conter minha raiva. Incompetente minha bunda. Como se um incompetente pudesse atingir tal altura tão jovem. É definitivamente o resultado do treinamento pessoal de seu avô. Ele é um santo da espada em tenra idade, juntamente com seu talento natural. Porque essa é a única possibilidade que consigo pensar. A razão pela qual Elmo espalhou informações falsas pode ser para bloquear seu neto dos batedores pertencentes a outros estilos. Mas, aquele Elmo, ele percebe quanto seu neto foi desprezado por causa disso. Não, em primeiro lugar, ele é alguém capaz de fazer coisas tão cruéis. E então, aquele bastardo do Elmo queria separar uma muda boa de uma muda ruim, hein? Ele havia esmagado tal talento pelo bem da continuação de seu estilo. Ele não tem permissão para usar a violência como mestre espadachim. Mas, ouvi dizer que Kaenemã foi expulso da família Enemã. Elmo está seriamente deixando de lado tal gênio. Sim, o próprio instrutor assistente do estilo Enemã disse isso em Luzeral. Já que ele não parecia estar mentindo quando disse isso, provavelmente é verdade. Que tipo de bobagem é essa? Elmo, entre todas as pessoas, expulsando um jovem tão talentoso? Ou ele simplesmente não percebeu esse talento, já que Kaenemã é seu neto? Não,
Alguém que já ultrapassou o prazo em muitas batalhas não sentiria falta de tal talento. Sendo esse o caso, por que razão Elma expulsou tal gênio da família Heinemann? Este é o maior mistério deste caso. Talvez o boato sobre seu dom ser incompetente também seja um boato falso. Mas não houve movimentos que indicassem tal tentativa. Quero dizer, lembre-se, a base do estilo Heinemann é em Lamour, um lugar onde seu dom literalmente decide sua vida. Com certeza, essa explicação de um dos meus instrutores assistentes fazia sentido. Deus nos concede apenas um presente. Esta é uma verdade bem conhecida. Mas, mesmo que, por exemplo, Heinemann tivesse recebido 2 presentes de Deus, algo que nunca aconteceu antes, para ser sincero, essa explicação ainda faltaria o fator decisivo para explicar o auge da habilidade que ele nos mostrou antes. No mínimo, esse nível de domínio me faz querer acreditar que ele é um detentor de dons duplos, nunca visto antes, e não um incompetente. Se esse for realmente o caso, então eles são idiotas verdadeiramente invencíveis. Sim, de fato. Temos que encontrar Heinemann o mais rápido possível, logo após o final deste torneio. Se conseguirmos atrair tal talento para nossa escola, a posição da guarda real do próximo rei estará praticamente garantida. E quando isso acontecer, provará mais uma vez que o nosso estilo Caim, que não depende de presentes, é o estilo certo. Minha nossa! Não posso deixar de esperar pela próxima partida dele agora. De qualquer forma, tenho uma reunião que não posso perder na cidade vizinha. Mas, em qualquer caso, este torneio é definitivamente o ponto de viragem para o estilo Caim. Talvez eu consiga ver a grande final em um camarote VIP especial se retornar assim que terminar meus negócios na próxima cidade. Vamos apenas aguentar essa emoção até aquele momento. Vamos indo. Suprimi minha excitação e pedi aos meus instrutores assistentes, que atuaram como meus acompanhantes, que deixassem a arena. Ato 2-10, marcha em direção ao desespero 1, lado, gancho, uma certa pousada em Barce. FCK esse vinho de merda. O caçador Hank Dona Hagester bateu sua caneca de vinho de madeira na mesa. Então você foi completamente criticado por Mia-chan. E tive que ver seu ídolo, Ilse-san, elogiar tanto Heinemann. Meu nome é Oki. Sou o melhor amigo de Raiga, o cérebro e a retaguarda do partido. Eu disse essas palavras enquanto olhava para Raiga, que bebeu com raiva o vinho em sua caneca de madeira. Raiga nasceu e cresceu em Lamour, uma cidade onde o valor do ser humano era decidido pelo seu dom, uma bênção que Deus lhe deu. Da perspectiva de Raiga considerando sua educação, Heinemann, cujo presente era o mais incompetente deste mundo, nem vale a pena lembrar. Abre parênteses, se não fosse por essa característica dele, ele é realmente um cara muito legal. Fecha parênteses. Eu mantive essas palavras não ditas, já que a única coisa que odeio em Raiga é sua visão de que presentes são absolutos. O presente é realmente tudo. Mas, só porque as habilidades de alguém são baixas, isso não significa que sua personalidade também seja pior. Mia-chan, fique longe dos incompetentes. Do ponto de vista de uma mulher, não é como se ela estivesse do lado de Heinemann. Em vez disso, ela tem o direito de dar um sermão para você como recepcionista da guilda. De qualquer forma, este caso é inteiramente culpa sua. Seu estoque nela despencou para menos. Suchup. O que você sabe sobre mim? Você realmente quer que eu responda isso? Claro. Raiga sempre perde a visão ao seu redor sempre que se trata de presentes. Minha nossa. É melhor você não atrapalhar Heinemann novamente no futuro. Até mesmo aquela Ilsa-san quer recrutar Heinemann para se juntar à sua equipe de exploração para explorar alguma ruína antiga. Você sabe o que ela disse quando perguntei se eu poderia me juntar à equipe dela ou não? Aquela mulher disse que não tenho as qualificações para ser um caçador de rank B. Isso só mostra o quão difícil é a busca pelo rank B, certo? Você esqueceu que ainda somos caçadores de rank D? Prestes a nos tornar rank C. Com o meu dom, subir para o rank num piscar de olhos não é uma quimera. E ainda assim, aquela mulher se atreveu a dizer que sou mais fraco que aquele incompetente. Não acho que tudo seja decidido pelo dom com que nascemos. Na verdade, houve numerosos mestres que deixaram seus nomes na história fora da experiência de seus dons. Como Yusar Nishi, uma popular caçadora de tesouros especializada em explorar ruínas, reconheceu Heinemann. Ela pode ter julgado que ele tem algo que ela precisa para sua exploração. No entanto,
Raiga já havia explodido naquele momento e não conseguiu aceitar a explicação dela. Pois bem, o que devo fazer agora para acalmá-lo? Ei, Raiga, gancho. Alguém me disse para dar isso a vocês. Um de nossos camaradas veio até nós e colocou um pingente e uma carta em cima da mesa. Você sabe quem era essa pessoa? Não pude confirmar a identidade deles, pois eles cobriram a cabeça com um capuz. Eles simplesmente deixaram essas coisas e partiram antes que eu pudesse perguntar o nome deles. Isso é muito suspeito. Talvez devêssemos apenas julgar essas coisas. Raiga, chamei para Raiga, mas... entendo. Esta parece ser a investigação sobre o templo antigo. A carta até diz que eles depositaram sua esperança em Oak Raiga dentre todas as pessoas em Barcy. Esta carta foi obviamente uma provocação para despertar o orgulho inutilmente elevado de Raiga. Espere, Raiga, embora possa ser inútil, eu ainda chamei Raiga para acalmá-lo. Mais tarde, percebi que deveria apenas rasgar aquela carta e brigar com Raiga do que enfrentar a calamidade e o arrependimento que surgiram mais tarde. Mas cheguei um momento tarde demais. Raiga já havia lido aquela carta. Raiga soltou uma risada maníaca. Vamos investigar o efeito deste pingente. Se a carta estiver correta, partiremos para explorar o templo antigo. Ele disse as palavras que nos levariam direto a um pesadelo mais tarde.